Eu quero falar hoje sobre atitudes nobres. Lembre-se desta palavra: atitudes nobres. Salmo de número 51, que diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Oh glória! Esse salmo foi escrito pelo salmista Davi após uma reflexão muito forte da sua própria vida. Se nós formos olhar quem foi Davi, Davi era um jovem que cuidava das ovelhas de sua família e que teve a coragem, a audácia de cuidar dessas ovelhas como se fossem filhas suas, dando-lhe tudo de si. Porque, como o próprio disse, falando com o rei, quando foi atacada por urso, ele saltou em cima do urso e matou o urso. Quando atacada por leão, ele saltou em cima do leão e matou-o. Então, como filhas, ele as protegia. Como filhas, ele cuidava. Essa era a atitude de Davi diante deste seu ofício de cuidar das ovelhas de sua família, das ovelhas de seus pais. Mas aos olhos sociais, Davi era um homem esquecido. Quando o profeta foi ungir o rei na casa do seu pai, ele não estava lá sentado à mesa. Ele não tinha sido convidado para estar naquele lugar, naquela reunião. Ele estava lá tomando conta das ovelhas. Ninguém esperou por ele, ninguém pensou nele. Ninguém esperava que nele haveria alguma coisa. Mas, ao final da conversa, Deus diz a Samuel: eu não olho como olha o homem. Eu vejo o íntimo, eu vejo o interior. E aí muitas vezes as pessoas utilizam, se abrindo um parênteses aqui, para dizer que Deus só olha o coração, não olha o estereótipo. E não é isso que Deus quis dizer. O que Deus, na verdade, quis dizer através daquela mensagem é justamente isso aqui que nós acabamos de ler. Ele olha o íntimo. Ele sabe da sinceridade de vida.
Mas claro que Deus se preocupa não apenas em nossos corações, mas em tudo em nós. Deus não só quer o coração, Deus nos quer por completo. Logo, pensar que Deus só olha para o coração é raso. É nada mais do que uma desculpa de querer ser inerte a alguns problemas que precisam ser corrigidos. Mas Davi foi lá ser chamado, sentou lá com toda a sua família e foi ungido rei. Mas ele não foi rei imediatamente. Logo ser ungido, ele não sentou no trono. Ele foi provado. E Deus permitiu que a sua provação fosse severa, fosse dura. Mas se você observar toda a trajetória da vida de Davi, você irá perceber que Davi, em todas as coisas que Davi colocou a mão, ele fazia semelhante ao que ele fazia com as ovelhas. Davi sempre tinha o mesmo comportamento que ele tinha com as ovelhas. Com os seus soldados, quando peregrino, quando perseguido, ele nunca deixou ninguém de fora. Ele nunca abandonou ninguém. Davi sempre teve o cuidado dos seus, da mesma forma que tinha o cuidado com as suas ovelhas. Davi era um homem de muita coragem, era um homem que, segundo a palavra do Senhor, depois dele ser rei, as pessoas confiavam tanto no guerreiro Davi que, em um certo ponto, chegam a dizer: os teus soldados são de 1000, mas tu és de 10.000. Dizendo-se que ele era 10 vezes mais forte do que os seus melhores soldados. Então veja que coisa interessante. Davi era um homem que tinha uma característica de cuidar de tudo aquilo que lhe colocavam as mãos para cuidar como se fossem seus. Davi era um homem que tinha um reconhecimento em tudo o que fazia. Davi era um homem que tinha hombridade, era um homem que tinha nobreza. Davi era um homem fiel. E não apenas fiel a Deus, mas fiel a todos os seus propósitos. Ele era tão fiel a todos os seus propósitos que algumas vezes ele teve a capacidade de matar Saul, que lhe perseguia de morte, e ele não o fez. Porque ele sabia que Saul era um rei de Israel e que era ungido por Deus. E pelo reconhecimento que ele tinha diante daquilo que Deus havia feito, ele não colocou a mão. E teve diversas possibilidades. Mas não apenas não colocou nada. Ele aproveitou as vezes em que ele pôde fazer para dar lição aos soldados de Saul, mostrando que eles não tratavam Saul da melhor maneira. Em uma das vezes ele pegou a própria lança de Saul. Ele poderia ter matado Saul, mas ele levou consigo a lança de Saul e de uma maneira extraordinária ele chama a atenção de todos os soldados de Saul e diz: vocês são infiéis, olha aqui a lança do vosso Senhor que poderia ter matado ele. E vocês cochilaram, vocês vacilaram, vocês não cuidaram deles. Eu poderia ter matado, mas não o fiz. Então veja que até na postura de Davi, ele tinha essa postura de ensino. E tamanha era a sua nobreza. E quando a gente olha toda a perspectiva de vida de Davi, quando a gente olha o que Davi era e o que Davi fazia,
nós percebemos melhor quem era este homem que escreve o Salmo 51. Davi era um homem que tinha um cuidado todo especial com as coisas de Deus. Ao ponto de se lançar como guerreiro só porque o exército de Deus estava sendo afrontado. O exército de Deus estava sendo afrontado. Davi escuta e diz: peraí, não vai ninguém não, então eu vou. O posicionamento de Davi com relação a isto era nobre. Era justamente essas as características que Deus havia falado lá com Samuel. Eu não vejo o que vê o homem. Porque se Deus tivesse ungido qualquer um dos irmãos de Davi, ele teria ungido covardes, que não teriam coragem de entrar em uma guerra em nome do Senhor. Então logo, Deus sabia que não escolheria um covarde, que Deus escolheria alguém valente, que pudesse estar à frente das suas pelejas, das suas batalhas, que não pudesse decepcionar o exército que Deus iria colocar sobre os seus ombros. Então Davi se posiciona justamente como Deus já tinha visto Davi se posicionar. Davi não era o homem que Deus iria conhecer, Davi era um homem que Deus conhecia. Conhecia lá das ovelhas de seu pai. Então quando Deus escolhe Davi, Deus está escolhendo um homem valente. Deus está escolhendo um homem que não iria abrir mão das pelejas que Deus iria colocar sobre as suas mãos. Deus, quando escolhe Davi, ele sabia que ele iria dar a vida pelo seu povo, pela sua nação. A nação que era e que é de Deus, Israel. Davi matava e morria por Israel e amava Israel, assim como o Senhor. E uma outra coisa de Davi que a gente também acha muito interessante é que Davi nunca atropelou os processos. Davi nunca se antecipou àquilo que deveria ser. Porque se ele quisesse se antecipar, ele teria tido muitas possibilidades, mas ele não quis. Ele sempre esperou o tempo de cada coisa. E uma das coisas que eu acho interessante é que quando Deus traz Davi para ser rei, são as pessoas que elegem o rei. Não é ele que se autoproclama. São as pessoas que desejam ele como rei. Então isso é muito interessante. Porque Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido em Belém, ele foi ungido em Edom e ele foi ungido em Jerusalém. Ungido 3 vezes rei. Mas Davi era um homem que sabia do seu chamado. E ele sabia que o Deus que havia lhe chamado iria cumprir com a sua palavra. De igual modo, Davi queria também cumprir a sua parte. E é justamente esse o pano de fundo que nós chegamos a este homem que escreve o Salmo 51. Mas para escrever o Salmo 51, o que é que Davi fez? Por que Davi abriu tanto o seu coração de tal maneira que escreveu um salmo tão profundo quanto o Salmo 51? Diante das pelejas de Israel, as dificuldades foram diminuindo e as guerras foram ficando fáceis. E Davi começou a relaxar. Começou a ficar mais tranquilo
porque todas as guerras eram vencidas, todas as guerras já estavam praticamente certas, já sabia o lado que iria sair vitorioso. E nessa hora, Davi, como qualquer ser humano, relaxa. Relaxa. Ao invés de estar na batalha, estava em casa, passeando em seu palácio, para lá e para cá. Mas de forma vulnerável, ele dá a possibilidade de abrir uma porta para o pecado, e aí ao longe ele olha Batseba, deseja e manda trazer para ele. Ele não pergunta de quem era. Ele não pergunta se era casada, não pergunta. Ele manda simplesmente trazer. E trouxeram. E ele a possuiu como sua. Como uma mulher livre. E se fosse livre, Deus disse, se tu quisesses muitas eu teria dado. Livre. Não casada. Não de alguém. E assim Davi cometeu o seu pecado. O seu primeiro pecado. Exposto, visível. E ele não sente ao cometer o seu pecado. É por isso que é importante que nós tenhamos clareza com relação à abertura com Deus. Nós devemos abrir os nossos corações para Deus de tal maneira a permitir que Ele escancare as nossas vidas ao ponto de enxergarmos pecados que muitas vezes não percebemos que estamos cometendo. Quem sabe a princípio, Davi nem entendeu que aquilo ali era um pecado. Mas quando Davi sabe que aquela mulher tinha marido, aí agora a coisa é diferente. A coisa muda de figura. E aí ele tenta cobrir o seu pecado. Porque o ser humano é assim. Ele tenta resolver um problema que ele próprio não pode resolver. E é justamente aí onde está o grande problema. Quando nós olhamos para a vida humana, a primeira coisa que nós entendemos é nós não temos capacidade de resolver o nosso problema de pecado. Não temos. Somos incapazes de resolver o nosso problema de pecado. Logo, nós estamos fritos. Nós estamos perdidos. O nosso caminho é o inferno. Esse é o nosso destino real. Porque nós temos uma dívida que nós não podemos pagar. Não temos. Mas é justamente aí onde entra Deus com a sua infinita misericórdia. E vem Ele mesmo pagar uma dívida nossa que nós devemos a Ele. E por isso Ele nos envia Jesus. Para que nós pudéssemos ter condições de pagar a dívida. E aí não pagamos por nós, ou por nossas próprias forças, ou por nosso próprio dinheiro, ou por nossas boas obras. Não, nada disso. Nós conseguimos pagar, reconhecendo que Jesus tem o dinheiro, tem as finanças necessárias que precisa para pagar a nossa dívida. E é Jesus que paga, não nós. Mas neste ponto, nós passamos a ser escravos do Senhor. Mas escravos livres, porque o Senhor gosta de gente livre. Bom dia, Ana Maria. Então, é aí o ponto-chave. Davi tentou cobrir
não conseguiu cobrir, piorou ainda mais, porque ao não conseguir cobrir, mandou eliminar o marido de Batseba, mandou-lhe uma carta pelas suas próprias mãos, para que fosse lhe colocado à frente de batalha, para que na batalha, com probabilidade altíssima, ele morresse. E assim, supostamente, resolvesse o seu problema. Mas mesmo ele morrendo, Davi trazendo Batseba para dentro de sua casa, não resolveu o seu pecado. E aí Deus, por sua infinita misericórdia, olhando de lado alto para os pequeninos, Deus diz assim: deixa eu resolver o problema de mais um. Porque esses meus filhinhos me dão trabalho. Mas deixa eu resolver mais um probleminha deles. E aí chama Natan. Natan, vem cá. Vai ali conversar com Davi. Davi era um rei que tinha abertura para quem estava do lado de Deus. Se Davi não fosse assim, Davi teria ido para o inferno. Mas Davi tinha abertura de quem falava em nome do Senhor. E isso é importante para nós. Se nós tivermos abertura para que pessoas de Deus falem aos nossos corações, se nós tivermos errados, eles virão a nós e nos ajudarão a enxergar o nosso problema para que nós possamos sanar. E aí Natan vem ao rei e conta toda aquela história de que o rico pega a ovelhinha do pobre e mata para receber os seus e tal. E Davi ali se expressa que era indigno e injusto aquele homem. E aí ele aponta o dedo na cara de Davi e diz assim: esse homem é você. Esse homem é você. E aí o que eu acho interessante é que, mais uma vez, Davi não diz: foi culpa de Batseba, como por exemplo o caso de Adão. Foi culpa de Eva, da mulher que tu me deste. Não. Davi disse: somente eu pequei. No Salmo 51, ele expressa claramente isso no verso 4, quando ele diz: contra ti, somente pequei. Fiz o que era mal à tua vista. Então, quando nós olhamos para a perspectiva de um homem que é segundo o coração de Deus, não é um homem infalível, não é um homem perfeito. Nós olhamos para Davi e vemos um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que tinha abertura total para Deus. Era um homem que queria de Deus tudo para a sua vida. E ele não se escondia nas suas capas. Ele não se escondia nas suas capas. Quando ele teve o seu pecado revelado, ele não se escondeu do pecado. Ele partiu para cima e foi resolver o pecado. Ao ponto de fazer um salmo, que é uma canção que é conhecida no mundo inteiro. Imagine, você pecou, o profeta veio a ti, apontou o dedo na sua cara e disse assim: você pecou. Qual é o da maioria? Se esconde. Mas Davi não. Davi fez uma música. Ele fez um salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Ele conhecia as suas transgressões e sabia que ela ia além daquilo que ele havia cometido. Davi sabia que o seu pecado não terminava apenas em ter pego Batseba para ele. Seu pecado não terminava apenas em ter mandado matar o seu
o seu fiel escudeiro. Não. O seu pecado não acaba ali. Seu pecado era muito mais profundo. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Davi chegou a um nível de reconhecimento de pecado que ele foi na raiz. Davi aqui expõe o seu pecado original. Que este pecado, todos nós já nascemos com ele. Por isso nós todos estamos condenados ao inferno. Se não tiver Jesus, todos nós estamos condenados ao inferno. Porque não temos como pagar. Ah, eu vou fazer boas obras. Não resolve o teu problema. Boas obras não resolvem os teus problemas. O teu problema é muito mais sério, muito mais caro do que qualquer dinheiro que o ser humano possa ter. Muito mais caro. Muito mais caro. Davi foi lá, no profundo da sua alma. Em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Veja que Deus ama a verdade. E Davi estava sendo verdadeiro para com Deus. Eu errei, sim, Senhor. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu pequei e estou apresentando diante de ti aqui o meu pecado. E aí muitos dizem assim, nessa época Jesus não tinha vindo, como é que resolveu o problema dele? Porque justamente Jesus já tinha sido sacrificado na eternidade. E sua salvação já estava disponível nesse período. Ele veio apenas trazer materialidade para nós, coitados seres humanos. Mas nesse momento, Jesus já agia em favor da humanidade. Jesus já agia em favor da humanidade. Oh, glória! E a preocupação de Davi, assim como deve ser a nossa. Verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se nós perdermos o Espírito Santo, que habita dentro daqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos mortos, acabados. O Espírito Santo é quem nos ajuda, o Espírito Santo é quem nos auxilia, o Espírito Santo é quem puxa nossa orelha quando nós erramos. O Espírito Santo é quem nos traz a realidade. Sem ele, estamos acabados. Estamos fadados ao fracasso e ao inferno. A condenação eterna. Por este motivo, assim como Davi, devemos nos preocupar em ter sempre o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Mas pastor, como é que eu faço isso? Simples, seja sincero diante de Deus. Abandone suas práticas de pecado e busque em Deus. Busque em Deus uma vida reta. Busque em Deus
força para vencer todos os pecados. Busque em Deus intimidade. E nunca, mas absolutamente nunca, nunca perca o Espírito Santo. Mas pastor, eu não sei se eu tenho. Eu não sei o que é isso. É simples. João 3,16, Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque os que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados. Logo, Jesus está mostrando neste texto que há algo que diferencia um do outro, que é crer. E este crer é andar em conformidade, estar em acordo, andar na mesma direção, ser submisso a Ele. E como é que eu garanto isso? Se eu sou submisso, se eu reconheço a Jesus, logo Ele me dá o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, eu sinto de Deus a sua presença, eu sinto de Deus a salvação. Então eu não serei salvo quando morrer, eu já sou salvo enquanto vivo. Então mesmo que eu morra, eu já tenho absoluta certeza de que vou ser salvo, porque o Espírito Santo habita em mim. É Ele que é o selo, que é a garantia de que o Senhor está comigo e de que eu estou no Senhor. Por essa preocupação de Davi de não ser retirado dele o Espírito Santo. Que nós possamos ter esse cuidado. Que nós possamos sempre buscar em Deus ter o Espírito Santo dele conosco. Sempre. Que Deus abençoe e ajude você que está aqui no YouTube. Não esquece de deixar o seu comentário, de compartilhar essa mensagem com seus amigos, conhecidos, parentes, enfim. Mas lembre-se, tenha a sinceridade de Davi e tenha a atitude de Davi e receba de Deus a sua graça e misericórdia e o seu amor, que vai além das nossas capacidades, que tem o poder de apagar os nossos pecados. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.